Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Condomínio Soluções, um programa de nós, síndicos 5 estrelas, debatemos problemas do dia a dia dos condomínios. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber as novidades e fiquem atentos porque hoje quem vai dar o tema é o Gustavo Moretti. Vamos lá, pessoal, hoje vamos tratar aí de um assunto triste, delicado, que fala sobre suicídio em condomínios. É algo que vem crescendo aí absurdamente. Eu, particularmente, nos últimos 4 meses, eu tive 5 episódios de suicídios. 3 adultos e 2 crianças recentemente. E aí aqui a gente gostaria de deixar um alerta, né? De, primeiro, saber como que a gente trata com esses assuntos, quais são as atitudes que o síndico deve tomar, né, quando acontece uma situação dessa. E também falar um pouco sobre formas de combater, campanhas e tudo mais. Eu gostaria de ouvir vocês. É uma situação complicada, difícil, né? A gente sempre tem nossos programas descontraídos, eu diria que hoje o tema é mais sério. E normalmente quando isso acontece, quando você percebe, isso já aconteceu, né? É silencioso, né? É silencioso. E mesmo assim, eu tenho um problema num condomínio que eu sou síndico, de 2 adolescentes que namoram. A menina adolescente mora no condomínio que eu sou síndico, e o condomínio vizinho, a mãe bateu lá na porta porque ela se apresentou como a mãe do garoto. Inclusive ela pediu pra gente proibir o garoto de entrar dentro do condomínio, porque ela pegou no WhatsApp lá umas conversas entre os dois, e ela acha até, né, bacana até ela como mãe tá conseguindo tentar detectar isso, né? Pode ser às vezes um exagero, mas é melhor pecar pelo excesso do que não. Ela está protegendo o filho dela. E ela já tentou conversar com a mãe da menina, só que a mãe da menina não quer conversa, né? Tipo assim, é meio destrambelhada, não reage, né? Essa conversa, não dá essa abertura para ela pegar e ter esse tipo de conversa, e ela acabou pedindo pra gente proibir a entrada do menino. Como ele é menor de idade, a gente até consegue fazer isso. A gente só consegue permitir se a mãe da menina falar, não, pode subir, porque ela está autorizando ele a entrar. Então a gente acabou conseguindo que o menino não entrasse no prédio. Mas aí a menina vai pro prédio dela, mas aí lá ela como mãe, ela consegue tomar conta no prédio da mãe do rapaz. E ela chamou a atenção da gente também em relação a isso. Porque eles acabam conversando e a gente sabe que hoje em dia, com conversas online, hoje as pessoas acabam sendo incentivadas. A gente tem ouvido bastante por aí de ondas que aconteceram, né? De jogos que incentivam adolescentes que se enforcaram, tudo. Então é difícil a gente detectar isso, e é uma situação difícil, tipo assim, o que fazer, né? Eu já tive uma proposta uma vez de um psicólogo, que ele veio oferecer o serviço dele, e ele queria prestar serviço ao condomínio e atender os moradores. É que a gente cai naquela situação, os moradores não querem ter um custo, né, de pagar mais um profissional, mas de repente num condomínio que isso acontece, é interessante ter esse tipo de prestação de serviço. Eu vejo que assim, a gente, como você falou, a gente fica sabendo quando o fato já aconteceu, né? Eu já tive aí 3 casos, né, nesse sentido, inclusive um 4º caso que o jovem saiu do condomínio e já deixou celular, carteira, tudo, e se suicidou na marginal, né? Mas assim, são casos que traumatizam a gente, né, como pessoa, e traumatiza o funcionário, que muitas vezes vê o fato, né? A pessoa pula, né, cai ali. Então, é uma coisa que marca o condomínio, inclusive. Todo mundo fala, o condomínio tal da pessoa, né? Então, essa questão da campanha eu acho interessantíssima. Eu trabalho muito com comitês de moradores. Eu acho que é um assunto que pode ser formado um comitê, de repente, para apoiar, eu não digo só suicídio, mas questões sociais, né? Violência doméstica, essas questões no condomínio, porque a própria violência doméstica pode resultar em uma morte e tudo mais. Então, a nossa forma é preventiva, né? É tentar fazer com que as pessoas enxergam isso. Acho que a pandemia trouxe muito à tona essa questão de problemas psicológicos, mentais, distúrbios, né?
Então, muitas vezes o pai e a mãe não percebem naquele jovem, ou o marido não percebe na esposa e vice-versa. Então, eu acho que a campanha, né, de repente aquele Você Sabia, alguma coisa assim, é um alerta, né, para que você olhe para dentro da sua casa e tente ver se não está acontecendo algo diferente, algo que você tem que apoiar. Você falou aí das redes sociais, onde as pessoas se juntam, né, até para fazer essas coisas coletivamente. É um absurdo a gente pensar numa coisa dessa, mas existe. Então os pais monitorem, né? Celular com criança, principalmente, que hoje em dia é muito comum você ver uma criança de 7, 8, 10 anos com o celular na mão ali, olhando o que deve e o que não deve. Eu tive um caso de uma pessoa conhecida que a menina de 8 anos estava olhando vídeo de pornografia que o coleguinha mandou, entendeu? Então, assim, hoje a coisa está muito aberta, quando estava falando dos nossos tempos agora mesmo, tinha muita coisa que não existia, você não tinha essa rede, essa facilidade. Então, acho que assim, o preventivo é o olhar do pai, da mãe, do esposo, da esposa para dentro de casa. É muito difícil do condomínio atuar de uma forma preventiva, tá? Eu acho que a prevenção, é óbvio, a gente tem a questão das campanhas, uma coisa assim, mas o condomínio não tem muito como evitar que alguma coisa aconteça se a própria família não tiver orientado, não tiver de olho, não tiver até pedido ajuda para o condomínio. Acho que se a família pedir ajuda para o condomínio, é dever da gente ajudar nesse tipo de coisa. Agora, uma vez consumado o fato, eu acho que o condomínio ele passa a atuar em duas frentes de imediato. A primeira é em dar todo o suporte à família atingida diretamente pelo fato, quer dizer, a família de quem se suicidou, dando para eles todo o suporte com relação à descrição das coisas e tudo mais. E o segundo é com os outros condôminos, tratando o assunto de uma forma humana, no sentido de tentar minimizar para não gerar aqueles comentários e tudo mais, não gerar fofoca, sabe? Porque independente do que tenha levado a pessoa a fazer isso, independente dela ser uma pessoa com ou sem problemas psicológicos, com ou sem problemas financeiros, emocionais e tudo mais, o fato já aconteceu. Então, a gente tem que tentar colocar o condomínio na normalidade o mais rápido possível, pensando no apoio que a gente tem que dar para a família diretamente atingida e para as outras famílias que estão ali do lado, exatamente para evitar aquilo que a própria Nilvia comentou, que aquele lá é o condomínio onde fulano se matou, sabe? Infelizmente, eu já tive alguns casos de enforcamento, das pessoas se enforcarem, das pessoas se envenenarem ou dentro do apartamento ou nas áreas comuns. Tive um caso até que um prestador de serviço de pintura subiu e se enforcou de lá de cima do prédio, quer dizer, ficou pendurado na fachada do prédio. Você imagina o tamanho do desgaste de uma situação como essa. Então, a gente precisa ter muito senso, tato, né? muito tato para lidar com isso de uma forma que, primeiro, a gente não transpareça nenhuma opinião pessoal nossa a respeito, quer dizer, isso não diz respeito a absolutamente ninguém. É simplesmente a gente chegar, dar o apoio para a família, trabalhar o condomínio da forma que ele entre na normalidade e também orientar os funcionários de imediato, porque muitas vezes isso vai acontecer ou no meio da madrugada ou num momento XYZ, que a gente às vezes nem está no condomínio, então de imediato já orientar, fala, faz isso, isso e isso, destaca todo o processo, cuida dessa situação, de como eles devem cuidar disso para evitar que a coisa ganhe proporções, né? Como o ser humano né? Num dos episódios que eu enfrentei, o rapaz estendido no chão e os moradores tirando foto do corpo, né? Então é uma situação tanto quanto delicada. As pessoas estão muito mais preocupadas em publicar isso na rede, ganhar likes, né? E o que eu tento trazer aqui pra gente é ficar atento aos sinais, né? Que realmente é uma questão complicada, que envolve família, né? Que envolve outras questões. Mas eu tive um episódio, num dos casos que eu tive recentemente, foi de uma moradora que residia sozinha na casa e ela era muito querida por todo mundo, estava passando por problemas psicológicos, estava desempregada por conta da pandemia e ela entrou no condomínio, só que ninguém sabia se ela tinha entrado ou não a última vez e ficou 2 meses sem ninguém ver mais essa pessoa. A pessoa começou a falar, mas cadê a fulana, cadê a ciclana? A gente teve que ficar atento a esse detalhe, aí chamamos a família, a hora que entramos ela tinha suicidado no banheiro. Então, aí
que eu digo, entra um pouco da parte do condomínio, né, de atenção aos sinais, né, porque se os moradores ali, ninguém tivesse sentido falta da pessoa, até os próprios porteiros, Gustavo, a fulana não vi mais passando aqui. Às vezes ela, como era longe da família meio afastada, de repente ela ficaria lá por muito mais tempo, demorou quase 2 meses para a gente identificar que ela estava no banheiro. É porque, assim, os motivos são vários, né? A gente já teve no prédio que a minha mãe mora lá, uma senhora se suicidou, às vezes a família não está dando atenção, e a pessoa, então são vários motivos, falta de atenção da família, às vezes pessoas com mais idade acaba depressão, com depressão e acaba cometendo suicídio, tem a parte dos adolescentes nessa coisa de rede, nessa situação de às vezes casal, tem a situação de casais que se separam e um não aceita, né? Financeiro, né? A situação financeira, o desemprego, a pessoa não consegue encarar a família naquela situação que não está conseguindo prover o sustento da família. Então são várias situações e tu falou uma coisa interessante dessa coisa dos sinais. A portaria pode ajudar muita gente nisso, porque os porteiros, parece que não, mas eles conhecem a vida de todo mundo que passa ali. Então tanto que às vezes você passa e a pessoa fala assim, fulano... Seu Walter, chegou mais cedo hoje, seu Walter? Não, e às vezes tem que falar assim, pô, fulano se separou. Cadê o fulano? Eu não vejo fulano aqui. Se separou da mulher. Tu não sabia? Ele se separou da mulher? Então, eles sabem o dia a dia, sabem a hora que a pessoa entra, sabem a hora que a pessoa sai, porque muita gente tem a sua rotina e consegue perceber também se a pessoa está mais abatida, né? Aquela pessoa ali era bagunceira, tá mais quieto, ou fulano... Eu tenho uma moradora que ela é deficiente auditiva e o que acontece? Eles têm bastante contato com ela no WhatsApp, porque ela pede comida, pede não sei o quê, então eles estão sempre... ajudando. E de uma maneira ou de outra, essa pessoa ela acaba sendo abraçada ali, apesar de morar sozinha, ela acaba sendo abraçada e com certeza eles talvez percebam se acontecer alguma coisa diferente, né? Porque ela acaba tendo aquela rotina dela. Então é ficar atento realmente aos É verdade, aos tem muita pontos. gente no condomínio que mora sozinha, né? Então essa é uma questão importante de se observar realmente, a rotina, né? Ou se puder sinalizar, e bem colocado, Walter. A gente até levou na brincadeira para dar uma descontraída num assunto tão pesado aqui, né? Mas assim, usar... o Gustavo tá me cobrando porque para mim encerrar o programa. Não, você tá perguntando se é ele mesmo vai encerrar. Então, mas assim, usar a favor, né, a questão do porteiro, se é aquela Sim. pessoa que conhece realmente a rotina de todo mundo. Por isso que é importante a fidelização do funcionário. Exatamente. Porque aí ele passa a conhecer todo mundo, do que aquela rotatividade de pessoas. Antes da gente encerrar o programa, é importante que a gente consiga se ater aqui a tudo que foi falado. Qual é o papel do síndico nesse contexto, né, de um suicídio? Como o Mauro bem colocou, se a coisa já aconteceu, se o evento já aconteceu, a gente poder dar o amparo para a família, poder dar a descrição da coisa, não deixar que aquilo se torne um acontecimento dentro do condomínio. A gente sabe como é hoje o negócio de... né? Um espetáculo. A gente sabe como é hoje a situação das redes sociais, as pessoas querendo ficar tirando foto, publicando, aconteceu isso, aconteceu aquilo. A gente poder preservar a família, preservar o condomínio e como prevenção da gente poder tentar evitar, né? É uma situação difícil evitar algumas situações, mas a gente até passar isso para a equipe, poder conversar isso com os funcionários, para que eles possam também ficar atentos no comportamento das pessoas no dia a dia, se houve alguma coisa que eles possam perceber de uma maneira diferenciada, que possa ajudar a gente a combater isso. Fazer campanhas dentro do condomínio, poder passar informativos para que os próprios familiares prestem atenção nos adolescentes dentro de casa, para que às vezes as pessoas, e a gente fala assim, todos nós vamos envelhecer, né? Uns mais rápido, né? Outros menos, né? Como o Gustavo mais jovem, assim. Mas é que a gente preste atenção nos idosos. Às vezes as pessoas
moram ali com a mãe, com a avó, né? Tem uma família que trouxe a mãe ou a avó ou o vô para morar junto e às vezes acha que só o fato de morar junto ali não precisa dar atenção, tem que dar atenção para aquela pessoa, dar carinho, para poder evitar isso no futuro. Então, assim, o nosso papel é conscientizar as pessoas a ter um comportamento mais amoroso, né, com as pessoas. A gente sempre fala que o amor resolve e acaba cuidando de tudo. Esse foi mais como diz a Nilvia aqui, um programa polêmico, um tema mais pesado aí, é difícil até, nosso programa sempre está mais na descontração, mas curta e compartilhe com o máximo de pessoas que você conhecer e estamos nas plataformas de podcast. Até o próximo programa.